Estamos no mês de outubro, outubro rosa, que nada mais é do que o mês da conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Mas o que é o câncer de mama? O câncer de mama, na verdade, é uma doença genética. Uma célula normal, ou ela começa a se proliferar de forma desordenada, o organismo perde o controle sobre essa proliferação, ou ela passa a ser imortal, e à medida que ela vai sofrendo mutação e se proliferando, ela pode da mama ir para órgãos distantes e destruir esses órgãos, provocando óbito. A doença é muito importante, é muito frequente no nosso país. Pra vocês terem uma ideia, o câncer de mama no Brasil é o câncer, só perde para o câncer de pele. O câncer de pele não melanoma é o mais comum, tanto no homem quanto na mulher. Mas é um câncer de pouco impacto clínico, dificilmente leva à morte. Então, excluindo os cânceres de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais frequente na mulher mundial, no mundo inteiro e no Brasil igualmente. E como ele se manifesta? O principal sintoma que o câncer de mama produz é o nódulo indolor. Esse é o sintoma mais comum. Existem outros sintomas mais raros, por exemplo, a secreção espontânea de sangue pelo mamilo, alterações na pele da mama e da areola do mamilo, são alterações mais raras. O sintoma principal que a mulher detecta é o nódulo, é o caroço, que a paciente sente quando se autoexamina. É muito comum as pacientes perguntarem quais são os fatores de risco que aumentam o risco de câncer de mama, ou o que causa o câncer de mama. Não existe um fator único, é uma doença multifatorial, tem vários fatores de risco. Tem fatores de risco que a gente fala de ordem reprodutiva, quanto mais cedo a mulher começa a menstruar, quanto mais tarde entra na menopausa, e nesse ciclo todo, quanto menos filhos ela tem, ou se não tem filho, isso aumenta o risco. Todos esses fatores aumentam um pouquinho o risco de câncer de mama. Amamentação, quanto mais a mulher amamenta, cada filho, menor o risco de ela vir desenvolver câncer de mama, principalmente se ela amamenta numa idade mais jovem. O uso de substâncias hormonais também aumenta um pouco o risco de câncer de mama. Na mulher mais jovem, a pílula, o anticoncepcional oral, aumenta um pouquinho o risco de câncer de mama. E na pós-menopausa, a reposição hormonal também aumenta um pouquinho o risco de câncer de mama. Existem também fatores hereditários, ou seja, uma mutação que é presente na família e foi passando de geração para geração. Isso é mais raro, apenas 10% dos casos são cânceres de mama hereditários, a grande maioria não é hereditário. Aspectos de estilo de vida também aumentam o risco de câncer de mama. Obesidade aumenta o risco de câncer de mama. A vida sedentária, não só câncer de mama, de outros cânceres também. A vida sedentária, a inatividade física aumenta o risco de câncer de mama. Um sono ruim, um sono não restaurador aumenta um pouco o risco de câncer de mama. Se a paciente não tem conexão social, tem uma vida muito isolada, isso é meio que o padrão da sociedade moderna, né? Relacionamentos pela mídia social apenas, pela internet, pouca conexão social, tudo isso leva à solidão e isso aumenta um pouco o risco de câncer de mama. Alterações de humor que são tão frequentes na nossa sociedade, ansiedade, depressão, também aumenta o risco de câncer de mama. Uma dieta, uma alimentação não balanceada, pobre em carne branca, muito rica em carne vermelha, em gordura saturada, alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, tudo isso aumenta um pouquinho também o risco de câncer de mama. Então não existe um fator único para explicar essa doença, são fatores múltiplos e cada um se soma e aumenta aí sim bastante o risco da pessoa, da mulher ter câncer de mama. Entretanto, quando a paciente sente um nódulo de mama, por mais treinada que ela esteja, ela consegue detectar um nódulo de mama de 2, 3 centímetros, que não é o ideal. O ideal é detectar essa doença antes que ela seja palpável, quando tanto o tratamento
e o prognóstico, a sobrevida vai ser muito maior. E só existe um método que consegue fazer a detecção precoce, a prevenção do câncer de mama, que é o exame de mamografia, que é o raio-x da mama. Já está bem comprovado que a mamografia reduz a mortalidade do câncer de mama em mulheres de acima de 50 anos até 30%. E entre 40 e 50 anos, quase 20%. Então, o principal exame, o único exame demonstrado que previne o câncer de mama é a mamografia, que deve ser feita de forma anual, idealmente a partir dos 40 anos. Ainda em relação à prevenção pela mamografia, quando a gente detecta essa doença, o câncer de mama, numa fase in situ pré-invasiva, aquela doença está restrita no duto, no canalzinho do leite, ainda não perfurou o canalzinho do leite, a chance de cura é 100%. Então, o alvo da prevenção é detectar o câncer de mama numa fase bem inicial, em que a taxa de cura é elevadíssima, de 90% até 100%. Existem outros exames que podem auxiliar na mamografia, como o ultrassom, a ressonância, mas o principal exame mesmo é a mamografia, iniciada a partir dos 40 anos e feito anualmente até a paciente ter uma boa expectativa de vida. Além disso, existem algumas alterações no estilo de vida que previnem o câncer de mama, que a gente chama de prevenção primária. E basicamente são 6 aspectos. O primeiro é a alimentação, uma alimentação saudável, pobre em carne vermelha, em alimentos ultraprocessados, rico em verduras, legumes, frutas, a gente chama aquela dieta tipo mediterrânea, diminuir o risco de câncer de mama. Corrigir o peso, manter-se num peso corpóreo ideal, e isso é possível, além da alimentação, através da atividade física, também reduz o câncer de mama. A atividade física que a gente fala é cerca de 150 minutos de exercício ao longo da semana. Um outro aspecto que diminui o risco de qualquer câncer, inclusive o câncer de mama, é o sono. Aquele sono adequado, restaurador, diminui a incidência de várias doenças, inclusive do câncer de mama. O outro aspecto a ser considerado é tentar controlar alterações de humor, controlar a ansiedade, com terapia ou medicação, controlar a depressão. Isso também influi positivamente para diminuir o risco de câncer de mama. Em relação às substâncias tóxicas para a mama, o cigarro é muito tóxico para vários outros órgãos, para a mama parece não ter muita influência. O que é tóxico, que aumenta o risco de câncer de mama, é o álcool, o etilismo, qualquer que seja a dose. Lógico, quanto maior o consumo diário de álcool, maior o risco, mas basta um drink por dia que começa a aumentar um pouco o risco de câncer de mama. Outra substância tóxica para a mama é o uso de reposição hormonal. É comum na menopausa a mulher usar reposição hormonal e uso prolongado, mais de 5 anos, aumenta também discretamente o risco de câncer de mama. Se estima que, se a gente tiver um estilo de vida saudável, conseguindo controlar todos esses fatores de risco, a chance da pessoa ter câncer de forma geral e de mama em particular reduz de 30% a 50%, quase metade de redução de risco. Ou seja, esses fatores que a gente considera fatores de risco modificáveis, isso é muito importante, ou o clínico ou o ginecologista orientar o paciente, além da sua mamografia anual a partir dos 40 anos, para reduzir o risco dessa doença. Uma dúvida que as pacientes em geral têm é: não tenho nenhum parente com câncer de mama, portanto não preciso me preocupar. Isso é fake, não é verdade, é mito. Por quê? Porque o câncer de mama hereditário, ou seja, aquele que os pais transmitem para os filhos, é a raridade, são apenas 10% dos casos. Os outros 90% a mulher adquire a doença ao longo da sua vida. Então, tendo ou não parente na família com câncer de mama, a mulher precisa se prevenir através da mamografia. Os pacientes às vezes questionam: a mamografia dói muito para fazer, comprime a mama. Eu prefiro fazer ultrassom, que é mais confortável para prevenir essa doença.
infelizmente, o ultrassom não previne o câncer de mama. Porque o câncer de mama se manifesta na imagem de duas formas, ou como nódulo, isso o ultrassom consegue detectar, ou como calcificações. O ultrassom não consegue detectar calcificações, só a mamografia. Então, se a gente quer prevenir essa doença, é obrigatório realmente fazer a mamografia. Os mamógrafos modernos, cada vez a compressão e a descompressão são mais rápidas, então o desconforto existe, mas é bem pequeno. O ultrassom é sempre indicado como, vamos dizer assim, um ajudante da mamografia. Naquelas mulheres que têm a mama muito densa, só a mamografia às vezes não é suficiente, pode passar desapercebido pequenos nódulos, e o ultrassom complementa o diagnóstico precoce. Portanto, para prevenção é mamografia, o ultrassom não adianta. Muito se questiona se o desodorante poderia causar câncer de mama. Não existe nenhuma evidência científica que desodorante, uso na axila, né, aumentaria ou induziria o câncer de mama. Ou seja, uma substância física ou química desse aspecto de uso externo não provoca uma mutação genética. O câncer de mama é uma mutação genética, em qualquer câncer, e portanto não aumenta o risco de câncer de mama. Pode ser usado, inclusive a gente preconiza em pacientes já tratadas, pode estar liberado o uso de desodorante. Outra dúvida que as pacientes têm é se usar aquele sutiã com aquele araminho, com aquela armação comprimindo a mama poderia causar câncer. Isso é mito. Nenhum trauma físico induz uma mutação genética que levaria no futuro a um câncer de mama. As pacientes questionam por a mamografia ser um raio-x, ouviu na internet que a mamografia, por ser radiação, aumenta o risco de câncer de mama. Isso é mito. A mamografia, a dose de radiação é muito pequena. Se estima que a mulher pode fazer com segurança ao longo da sua vida cerca de 120 mamografias ao longo da vida. Ou seja, só a partir desse número de exames é que poderia a radiação induzir ao câncer. Levando em conta que a gente tem que começar a mamografia a partir dos 40, o método é extremamente seguro até os 160 anos de idade. Então, isso é fake, é mito, a mamografia não é uma radiação muito pequena, não induz o câncer de mama. Outro questionamento das pacientes é se a prótese mamária, que é uma técnica plástica muito utilizada, muito realizada pelas mulheres brasileiras, né, se isso induz ao câncer de mama. Não existe nenhuma evidência científica que a prótese mamária tanto induz o câncer de mama ou dificulta o diagnóstico precoce. Só tem uma pequena diferença. A mulher sem prótese, quando vai fazer sua mamografia anual de prevenção, é feito 2 compressões de um lado, da mama esquerda, e 2 da mama direita. A mulher com prótese, a única alteração que vai ocorrer é que vão ser necessárias 4 compressões de cada lado. Uma comprimindo a mama com a prótese e a outra empurrando a prótese e só comprimindo a mama mesmo, puxando a mama. Tirando esse desconforto, a chance de diagnóstico precoce é igual e não existe relação de prótese com câncer de mama. Outro mito é que o homem não tem mama, portanto não precisa ficar preocupado em relação ao câncer de mama. O homem tem mama, o homem é mamífero também, a semelhança da mulher. Mas o que acontece é que o câncer de mama é muito raro. Se estima um caso no homem para cada 100 a 200 na mulher. Então o homem não precisa fazer mamografia de rotina, mas periodicamente se examinar, se palpar qualquer nódulozinho, procurar um mastologista, né, no caso, não um ginecologista. E um outro aspecto é que o câncer de mama no homem, em geral, é ligado à mutação hereditária, ou seja, em geral, no homem, quando surge o câncer de mama, ele foi herdado do pai, da mãe, de alguém da família. Também é muito comum as pacientes associarem traumas físicos, por exemplo, pancada na mama, ao câncer de mama. Exemplificando, dando uma analogia, vamos supor que você leve um soco no olho. O olho fica roxo, depois aquele roxo vai indo embora e volta ao normal. Agora, se você tem um olho verde, depois da pancada no olho, o olho se torna castanho, isso é impossível, porque a cor do olho é geneticamente determinada.
E o câncer também. O câncer de mama é uma doença geneticamente determinada. Ou seja, um trauma físico não vai levar a uma mutação genética, uma alteração no DNA, no cromossomo. Isso é impossível. Outra dúvida que as pacientes têm, ela sente um nódulo de mama, um nódulo de mama não dói e, portanto, não é perigoso. É o contrário. O câncer de mama provoca ou produz nódulos indolores. Ou seja, qualquer nódulo que você sinta, doloroso ou não, procurar imediatamente seu ginecologista ou seu mastologista. Em geral, o câncer de mama produz nódulo indolor. Finalizando, eu queria chamar a atenção que, embora o câncer de mama seja muito frequente na nossa população, corresponde a 1/3 dos cânceres da mulher brasileira, se ele é detectado precocemente, a taxa de cura é altíssima. E para fazer isso, toda mulher deve se conscientizar a realizar sua mamografia anual de forma ideal a partir dos 40 anos. Com isso, além da excelente taxa de cura dessa doença, o tratamento é pouco mutilante. A cirurgia é pequena, em muitos casos não vai precisar de nenhum tipo de quimioterapia, de algum tratamento mais agressivo, e a sobrevida é excelente. Então, prevenir mamografia anual a partir dos 40 anos.